Bem-vindos. As fontes que a gente tem hoje mergulham numa ideia que, para muitos, pode soar até contraintuitiva, a de que o caminho espiritual, especificamente o Evangelho, foi pensado para ser algo simples, uma fonte de descanso. E não mais um item na nossa lista de coisas que geram estresse, né? Exatamente. E olha, é um paradoxo que vale a pena investigar. O ponto de partida de toda a nossa análise hoje é o contraste que as fontes fazem entre a graça e o que elas chamam de religiosidade. Certo. E é importante definir bem esse termo, né? Crucial. Religiosidade aqui não é fé, não é devoção genuína. É um sistema construído por pessoas, sabe? Cheio de regras, de métricas, de performances, que no fim das contas acabam soterrando a mensagem original. Sob o peso do esforço próprio. Exato. Então, a nossa missão hoje é tentar escavar para encontrar essa mensagem original. É meio que desconstruir essas camadas de complicação que talvez tenham tornado a fé algo pesado. Uma das fontes, inclusive, foi inspirada por uma pergunta que o autor ouviu na internet, algo tipo: onde foi que as pessoas perderam a noção de que seguir o evangelho é muito difícil? E a sacada dele foi genial. Ele inverteu totalmente a pergunta. Como foi que as pessoas perderam o entendimento de que o evangelho é simples e fácil? Nossa, essa inversão é a chave de tudo. Muda completamente o foco, né? De o que tem de errado comigo que eu não dou conta para Para o que tem de errado com a versão que me apresentaram. perfeito. E para ilustrar essa versão errada, a fonte principal começa com uma analogia muito atual. O autor mostra um relógio que ele está usando e, à primeira vista, parece uma daquelas peças de, sei lá, $400 mil, um IWC que pilotos de Fórmula 1 usam. Tipo Lewis Hamilton. Uma coisa deslumbrante que intimida. Totalmente. Você olha e pensa, isso está completamente fora da minha realidade. Fora de cogitação. Mas aí vem a revelação. Ele conta que pagou só R$ 150 no relógio. Mentira? Sim. Num daqueles sites de compra chineses, o Temu, é uma imitação. E a conexão que ele faz é imediata e poderosa. Muitas vezes, o que apresentam pra gente é um Jesus da Shopee, um Jesus da Temu. Uma versão que parece autêntica. Tem toda a aparência, mas é uma imitação baseada na religiosidade, cheia de exigências, cobranças, complexidades que não existem no original. E aí a busca passa a ser pelo Jesus de verdade. E o fascinante é entender por que essa versão falsificada é tão popular, né? A fonte argumenta que a religiosidade é sedutora. E ela é sedutora porque se aproveita de um desejo muito genuíno das pessoas. Que é o de agradar a Deus. Exatamente. O problema é que ela canaliza esse desejo para um caminho de estresse, de ativismo performático. Você entra numa corrida sem fim, tentando provar seu valor, com aquela sensação constante de que nunca é bom o suficiente. Mas o que leva alguém a preferir a imitação? É só aparência ou tem algo mais fundo aí? Talvez a imitação seja mais controlável. É exatamente isso. A versão falsificada, o Jesus da Temu, opera na lógica que a gente já conhece, a do esforço e da recompensa. Se eu fizer X, Y e Z, eu ganho a aprovação. Ah, claro! Me dá uma ilusão de controle. Perfeito. Parece mais espiritual, porque exige muito da gente, o que alimenta o nosso ego. O original, o verdadeiro, opera na lógica da graça, que é desconcertante. É receber algo de imenso valor sem ter feito nada para merecer. E esse tira o controle das nossas mãos. O que, para muitos, é assustador. E essa lógica do esforço vai na contramão absoluta daquela passagem central que a fonte destaca, lá em Mateus 11, onde Jesus faz o convite. O famoso convite. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. A fonte ressalta um detalhe crucial. Esse cansaço não é só o esgotamento físico do trabalho, é o cansaço da alma. Sim, o esgotamento de tentar navegar um labirinto de leis, tradições, rituais, tudo para tentar chegar a Deus pelo próprio mérito. E a promessa é muito específica: descanso para a sua alma. O texto original em grego usa a palavra psique, né? Sim, psique, que é a nossa mente, o centro dos nossos pensamentos, emoções. É um descanso mental, um alívio da ansiedade espiritual. Exatamente o oposto do que a religiosidade produz. Que é uma mente confusa e em conflito.
Isso. E essa confusão aqui é onde fica realmente interessante. A fonte argumenta que a religiosidade cria uma série de paradoxos que geram o que se chama de mente dividida. A pessoa fica numa gangorra espiritual, nunca tem certeza de nada. Eu vou listar alguns exemplos que a fonte traz, porque um por um o impacto é enorme. E vale notar que, como a fonte observa, esses paradoxos raramente são ditos de uma vez só. Eles são ensinados em momentos diferentes, o que meio que dilui a contradição. Pois é, mas quando a gente coloca lado a lado, O conflito fica gritante. insuportável. Exato. O primeiro já dá um nó na cabeça. Não estamos debaixo da lei, mas devemos usar a lei como uma bússola para nos orientar. É como dizer a alguém que saiu da prisão: você está livre, mas aqui está o manual de regras da prisão para você consultar todo dia. Nossa, perfeito. A liberdade já nasce condicionada. E isso gera uma paralisia. Você fica com medo de usar sua liberdade, porque a qualquer momento pode estar infringindo uma regra daquela bússola que disseram que você não precisava mais seguir. Não é liberdade de verdade. O segundo é ainda mais direto. Oferte de modo livre de coração, mas se você não dar o dízimo, você está debaixo de maldição e talvez nem seja salvo. Esse aqui é chocante. Sem dúvida, ele transforma o que deveria ser um ato de alegria e gratidão numa apólice de seguro contra a ira divina. A relação deixa de ser de amor e passa a ser de medo. E cria um ciclo de culpa, né? Você nunca sabe se está ofertando pelo motivo certo. Exato. Vamos para o terceiro. Seu velho morreu com Cristo na cruz, mas você ainda é um pecador miserável que precisa morrer para si mesmo a cada dia? A fonte questiona de forma muito pertinente, afinal, morreu ou não morreu? Pois é, a gente não sabe se a nossa identidade mudou ou se a gente é a mesma pessoa de sempre, só se esforçando mais para se comportar. E essa incerteza de identidade é a raiz de muita insegurança. Se eu ainda sou o pecador, cada falha confirma essa identidade. Se minha identidade mudou, a falha é um acidente de percurso, não a definição de quem eu sou. São duas formas completamente diferentes de viver. E isso se conecta com o quarto. Você foi plenamente perdoado, mas precisa pedir perdão a Deus todos os dias por cada pecado. De novo, foi um ato único e completo, ou é um pagamento em prestações diárias? Exato. Transforma o perdão, que deveria ser a base da nossa paz, em algo frágil. E os dois últimos fecham esse quadro. Quinto, a punição por todos os seus pecados caiu sobre Jesus. Mas no dia do juízo, Deus julgará você pelos seus pecados. A conta foi paga ou não foi. E por último, estamos em paz com Deus, mas antes da Santa Ceia, precisamos nos autoexaminar para ficarmos em paz com Deus. A paz é permanente ou a gente precisa reconquistar a cada ritual? O impacto cumulativo disso tudo é a criação de uma instabilidade crônica. A fonte cita o apóstolo Tiago, que diz que uma pessoa de mente dividida é instável em tudo que faz. E não recebe nada de Deus. É o oposto exato do descanso prometido. É exaustivo. E o mais incrível é que essa complicação não é nova. A fonte nos leva para a Bíblia, para a preocupação que o apóstolo Paulo tinha com a igreja de Coríntio. Sim, em 2 Coríntios. Ele diz que teme que a mente dos cristãos seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. E quem estava causando isso? Os auto-intitulados superapóstolos que pregavam outro Jesus. O Jesus da Temu, do 1º século. Exatamente. E se a gente conecta isso ao quadro maior, a fonte sugere que essa complicação se manifestou ao longo da história, até na inversão das estruturas da própria igreja. Como assim, inversão? Então, ela dá exemplos bem práticos. O primeiro é sobre a hierarquia. Na Bíblia, vemos o pastor Timóteo recebendo instruções para ordenar bispos. Hoje, em muitas denominações, é o bispo quem ordena o pastor. Isso é sutil. Um pastor ordena um bispo ordena um pastor. Qual a grande diferença na prática? Por que isso importa? Importa porque reflete uma mudança na fonte da autoridade. O modelo original parece sugerir uma autoridade que brota do serviço local, de baixo para cima. A inversão cria um modelo corporativo, de cima para baixo. Entendi. A estrutura acaba moldando a cultura. Exatamente. E outro ponto que a fonte levanta é a proliferação de títulos que se tornaram mais importantes que a função. A fonte distingue
Pastor, profeta, são dons de Deus. Já bispo, que significa supervisor, e diácono, que significa servo. São funções práticas. Isso. E com o tempo, os títulos de função ganharam um status que acabou obscurecendo a simplicidade do serviço. E a fonte conta uma anedota que ilustra isso perfeitamente. O autor diz que, em certo ponto, ele parou de ordenar diáconos formalmente. Parou. Por quê? Porque ele percebeu que muitos só queriam o título. Depois de uma cerimônia de ordenação, metade dos diáconos sumiu do serviço prático, das tarefas do dia a dia. Nossa, a cerimônia virou a linha de chegada, não um ponto de partida. Exato. E a conclusão dele foi radical. Se diácono significa servo e todos na igreja são chamados para servir, então todos são, em essência, diáconos. O título tinha se tornado um obstáculo. É uma história um pouco triste, na verdade. Mostra como a busca por status pode esvaziar o significado do serviço. Dá para entender a atitude drástica dele. E essa busca pela simplicidade nos leva de volta à ideia da fé como a de uma criança. A fonte menciona que, na prática, as crianças em sua comunidade recebem dons espirituais com muito mais facilidade que os adultos. Por quê? A razão seria simples. A mente delas ainda não está embolada com todos os paradoxos e complexidades da religiosidade. Elas simplesmente confiam e recebem. Então a imagem que se forma é a de um caminho que era para ser reto, mas que foi preenchido com obstáculos e desvios desnecessários. A religiosidade é a complicação. E o evangelho, a simplificação. Exato. E isso nos leva ao que a fonte descreve como o único paradoxo que realmente pertence ao evangelho. E é um que vira de cabeça para baixo toda a nossa lógica de esforço. Qual seria? A ideia é, as obras que realmente agradam a Deus vêm do descanso. E não são um esforço para alcançar o descanso. Essa é a grande mudança de mentalidade, o mind shifting que a fonte propõe. A mentalidade errada, a da religiosidade, funciona assim. Eu trabalho a semana toda, me esgoto, me arrasto até sexta sonhando com o fim de semana para recarregar no domingo. O resultado prático disso é que o domingo não aparece suficiente e a segunda já chega com um peso enorme. É um ciclo de exaustão e recuperação incompleta. A mentalidade correta proposta pela fonte inverte essa ordem. Eu descanso no domingo para ser energizado e fortalecido para o trabalho da semana. O descanso vem primeiro. Ele não é a recompensa pelo trabalho. Ele é o combustível para o trabalho. E para fundamentar isso, a fonte usa um exemplo bíblico poderoso. A criação de Adão. Deus o criou no sexto dia. E qual foi a primeira tarefa de Adão? Nenhuma. Nenhuma. O primeiro dia completo da existência de Adão foi o sétimo dia, o Shabat, um dia de descanso na presença de Deus. Espera, então o primeiro dia inteiro de Adão foi um dia de folga? Ele começou a vida, por assim dizer, de férias? Precisamente. E isso não é um detalhe poético, é um princípio de design. Deus trabalhou por 6 dias e descansou. Mas para a humanidade, ele inverteu o padrão. Nós descansamos primeiro, no dia que ele já tinha preparado, para só depois começarmos a trabalhar. A comunhão e o descanso são o ponto de partida, a fonte de energia. Não a linha de chegada ou a medalha pelo nosso esforço. O trabalho então flui do descanso. A nossa atividade no mundo deveria ser um transbordamento do nosso descanso em Deus. Então, o que tudo isso significa na prática? Como se vive isso? A fonte termina com uma encenação muito poderosa. Imagine 2 personagens num palco. De um lado, Mr. Lei, representando o sistema de regras, do outro, Mr. Graça, que é Jesus. E o crente tem no meio. Isso. E, de acordo com a teologia apresentada, o crente está morto para a lei. A autoridade da lei sobre ele foi quebrada. Certo. Então, na encenação, Mr. Lei se aproxima e começa a gritar ordens. Não matarás, não adulterarás, cumpra as regras. E o crente não reage, fica parado, inerte. A fonte faz a pergunta, que é uma imagem forte. Você já viu alguém gritar ordens para um morto num cemitério e obter resposta? Nenhuma. É inútil. A pessoa está morta para aquele sistema. O problema é que, na prática, muitas vezes a gente não acredita que está realmente morto para a lei. Continuamos sentindo o puxão das regras, da culpa. A gente continua ouvindo os gritos. Exatamente.
Nossa identidade ainda está, em parte, amarrada ao nosso desempenho, e por isso as ordens de Mister Lay ainda ecoam na nossa mente. Mas aí vem a virada na encenação. Ao mesmo tempo em que está morto para a lei, o crente está plenamente vivo para a graça. Então, Mister Graça se aproxima, não com uma lista de regras, mas com um convite. E ele diz, com amor: Ei, no meu reino, nós não matamos, porque valorizamos a vida que eu criei. E a resposta do crente é natural. É um claro, faz todo sentido, porque o coração já foi transformado. A obediência não é mais um esforço para cumprir uma regra externa, mas a consequência natural de um relacionamento interno. A mudança, então, é de foco. Em vez de passar a vida se olhando no espelho da lei para encontrar suas falhas, você passa a vida olhando para o rosto da graça, para Jesus. E como diz um princípio espiritual, a gente se torna parecido com aquilo que contempla. A obediência vira uma consequência inspirada pelo amor, e não um esforço. Isso. Um esforço para agradar um sistema impessoal. Então, o que tudo isso significa? A conclusão que as fontes nos apresentam é que talvez a jornada da fé não seja sobre aprender mais regras e técnicas, mas sobre desaprender as camadas de complicação que a religiosidade adicionou. É um processo de voltar à simplicidade. Exato, como a fonte conclui de forma marcante. Deus não nos contratou como servos para que nos esforcemos para agradá-lo. Ele nos adotou como filhos para que possamos desfrutar do seu amor. E isso nos deixa com uma reflexão final, algo para levar conosco. Se as obras que verdadeiramente agradam a Deus nascem do descanso, como vimos no modelo de Adão, vale a pena nos perguntarmos: quais atividades ou mentalidades na nossa vida, mesmo as que parecem muito espirituais, podem estar, na verdade, nos impedindo de acessar o descanso fundamental? E o que aconteceria se a primeira obra da nossa semana fosse de fato a prática intencional de descansar naquilo que já foi conquistado por nós, em vez de começar a segunda-feira já lutando por algo que acreditamos que ainda precisa ser alcançado?